Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, dia 5 de junho de 2015, às 8h06 da manhã, amém? Repito, para nós é um motivo de alegria nós estarmos fazendo este vídeo, registrarmos os nossos estudos, amém, da Palavra de Deus, através da Faculdade Seminário Teológico Nacional, curso online de Teologia e Ensino à Distância. Estou amando fazer este curso, Deus me abençoou, amém, com este curso. E eu estou aprendendo muito através da leitura, da expressão verbal, amém. Gostaria muito de agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus nesta hora, todos nós, os estudantes da Bíblia, todos nós, os humanos, todos nós, os seres humanos, os mortais da Bíblia, da Terra. Nós iremos agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos respirando. Nós iremos, nesta hora, buscar a presença de Deus, o Deus da Bíblia, e pedir a sua força, pedir a sua misericórdia, pedir a sua ajuda. Vamos nos concentrar nesta hora, amém? Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nesta hora nós estamos aqui, neste dia de sexta-feira, dia 5/6 de 2015. Nesta hora, Pai, nós invocamos o Teu nome, Pai. Nós queremos aqui registrar o nosso agradecimento a Ti, pelo fato de que o Senhor nos amou de uma tal maneira, que enviou Teu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos em Ti, Pai amado, nós cremos que o Senhor enviou Jesus Cristo para pagar um preço pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E diante dessa realidade, diante desse estado, Pai, nós estamos aqui agora, pedindo, Pai, o Teu socorro, Senhor, a Tua ajuda, a Tua fortaleza, para que agora nós venhamos, Pai, cumprir a nossa missão de que é pregar a palavra de Deus, de que é ir para o mundo todo, falar do Teu nome, falar do Teu amor. Jesus, vem abençoar todos os teólogos, todos os missionários, todos os pastores, todos os líderes, professores, dirigentes, todos aqueles, Pai, que trabalham na Tua obra missionária, os evangelistas. Pai amado, Pai querido, venha, Senhor, guardar todos os homens e as mulheres que estão orando, que estão jejuando, que estão estudando a Bíblia, que estão, Pai amado, nos municípios, nos interior, nas metrópoles, aonde estiver um filho Teu, Senhor. Envia agora o Teu poder, envia Teus anjos. Eles estão nos hospitais, eles estão nas delegacias, eles estão nos bairros, nas escolas, falando de um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Nós que estamos aqui na internet, venha nos guardar, venha nos abençoar, venha nos capacitar, Jesus. Venha abrir nosso entendimento para entender a Tua palavra, Senhor. Ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é tudo para nós, é a Tua palavra, é a Bíblia sagrada, Senhor. Que ela esteja guardada no nosso coração. Pai, que nós venhamos praticar, enche nosso coração de amor, de fé, de esperança, Senhor. Em nome de Jesus, que nós podemos seguir o exemplo dos Teus filhos, dos Teus servos que viveram antes de nós. Em nome de Jesus, venha nos ajudar, Pai. Abençoa esta nação, o Brasil. Olha, Jesus, com os Teus olhares de misericórdia, de compaixão, de piedade. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Desde já pedimos a Tua presença. Abençoa essa faculdade teológica. Abençoa, Pai, a instituição. Abençoa eles, os diretores, os reitores, as irmãs, os irmãos que estão nessa obra grande, missionária. Venha abençoar, venha em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Amém. E todos digam o amém. O amém de Deus. Amém. Então, nós paramos nos requisitos, as qualidades do missionário. Amém? Nós paramos, hoje nós vamos terminar, se Deus quiser.
Experiência como dirigente de congregação, onde houver. Vamos falar dessas experiências. Evidência clara da chamada missionária, comprovação de uma liderança eficaz, confirmação de Deus no seu trabalho. Amém. Materiais. Curso teológico. Isso aqui eu já li, mas eu vou ler de novo. Domínio do idioma do país de destino, profissão definida para país onde não poderá entrar como missionário, exemplo, enfermeiro, médico, dentista, projetista, desenhista, etc. Dependendo da região a que se destina, eventualmente conhecimento de primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças, etc. Física. O missionário e toda a sua família devem gozar de boa saúde física, emocional e mental. Transculturais. Cursos eficientes para toda a família com relação ao país de destino, com relação aos usos, costumes, clima, regime político, religioso, seita, moeda, vestuário, etc. Felicidade de adaptação, facilidade de adaptação em outras culturas e raça. Destinação entre princípios bíblicos e costumes. Estrangeiros, estratégia de missões. É muito complexo o assunto, tendo em vista que a humanidade é muito heterogênea. Ocorrência ciclínica de gerações diferentes. Como fazer para alcançar os povos com formações étnicas tão distantes, tão distintas? Há métodos padrão definido. Como iniciar a evangelização de determinado povo com características culturais e linguísticas antagônicas à nossa. Essa é a razão, está aí a razão principal de conhecer e aplicar diferentes estratégias missionárias. Amém. Durante algum tempo, pensou-se que havia um método fixo para a evangelização do mundo e que o mesmo método poderia ser aplicado a todos os casos, não importando o povo a ser evangelizado e nem as suas peculiaridades. O que na realidade isso é praticamente impossível. O método usado para evangelizar um povo não serve para ser repetido na evangelização de outro povo. Os missiólogos, após o estudo de situações bíblicas e histórias, verificam a impraticabilidade de estratégias padrões. Eu vou fazer um comentário sobre essa estratégia de missões. Amém. Glória a Deus. Nós observamos que Jesus começou a sua missão lá em Jerusalém, não é verdade? Jesus é judeu. Ele é judeu e ele começou a sua missão lá no seu país de origem, em Jerusalém. Aí ele andou pelas cidades. Os apóstolos todos são judeus também. E eles começaram em Jerusalém. A obra de Deus começou aonde? Em Jerusalém. E aí percorreu o mundo todo. O apóstolo Paulo, que foi escolhido por Jesus Cristo, para quê? Para pregar os gentios. Nós somos os gentios. Nós somos os gentios. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus, era um homem muito estudioso, ele foi instruído por Gamaliel, só que ele era fariseu. Ele era um homem religioso, o apóstolo Paulo. Só que ele se converteu a Jesus Cristo. E aí ele foi ser pregador do gentio, Ele pregou lá em Roma, ele pregou parece que foi que eu saiba, ele pregou em Roma. Ele viajou para Roma. Roma não faz parte de Jerusalém. E ele que começou aí a pregar para os gentios. Amém? Então, o que eu quero dizer? Eu, por exemplo, eu sou uma missionária, eu tenho que começar a minha obra, a minha missão aonde? Aqui na minha cidade, aqui no meu bairro. Eu tenho que começar aqui no meu bairro, evangelizando aqui, dando bom testemunho, né? Dando bom testemunho, orando, evangelizando, professando a minha fé aonde? Aonde eu moro. De uma tal maneira que eu posso ir para o mundo. Mas eu devo começar a minha fé aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil,
principalmente no bairro onde eu moro. Amém? Coisa que eu já faço graças ao meu bom Jesus. Coisa que eu já realizo. Então, por exemplo, o Brasil tem 20 milhões de evangélicos. A última pesquisa que eu vi na revista é que o Brasil tem mais de 20 milhões de evangélicos, ou seja, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Desses 20 milhões, 10% é 20 milhões de evangélicos. Então, esses 20 milhões de evangélicos, ele evangeliza o Brasil, só o Brasil. São 200 milhões de brasileiros que não conhecem a palavra de Deus, digamos assim. Então, nós devemos... Eu falo a língua portuguesa, minha língua nativa, então eu vou começar por aqui mesmo. A obra é pequenininha, eu vou começar por aqui espalhando a palavra de Deus. Amém? Espalhando a palavra de Jesus Cristo. Essa é a minha estratégia. Eu não posso deixar de falar de Jesus, começando por aqui. Agora, se eu quiser ganhar o mundo, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que falar uma nova língua, o inglês, né? Eu tenho que conhecer aquele país, etc. E chegar lá, não vai ser fácil, mas com muita oração, com muito jejum, com muita fé em Jesus Cristo, crendo que Jesus é o mesmo daqui e o mesmo de lá, ele vai abençoar. O apóstolo Paulo, se nós observarmos a missão dele, ele teve muita dificuldade de pregar. Como que ele foi pregar lá em Roma? Ele foi pregar, foi. Ele foi anunciar, foi, mas ele foi no estado de preso. No estado de preso, ele pregou, ele se apresentou lá para as autoridades. Amém? Ele foi preso por causa da fé dele. Os judeus estavam perseguindo ele porque diziam que ele era herético, que ele era isso, que ele era aquilo. Não criam que ele era enfim. E aí prenderam ele, quiseram até matar ele, etc. Mas graças a Deus que Jesus livrou ele de tudo, de todas essas obras aí. Ele foi preso lá por Roma. Então, nós temos que começar a obra de Deus aonde a gente mora. Nossa Jerusalém, qual é? Qual é a tua Jerusalém? É Minas Gerais? Qual é a tua Jerusalém? É São Paulo? Então, tu tem que começar ali, lá no teu bairro, falando de Jesus Cristo, dando bom testemunho. Amém? Então, é muito complexo o assunto, tendo em vista que a humanidade é muito heterogênea. Isso aqui eu já li. Durante algum tempo, pensou-se que havia um método fixo para a evangelização do mundo e que esse mesmo método poderia ser aplicado a todos os casos, não importando o povo a ser evangelizado e nem as suas peculiaridades, e que na realidade isso é praticamente impossível. O método usado para evangelizar um povo não serve para ser repetido na evangelização de outro povo. Esse aqui eu já li. Vamos passar para outro parágrafo. Entretanto, caso especificamente espiritual, Qual é o nosso método? Eu uso sempre a Bíblia. Eu uso sempre a Bíblia, a palavra de Deus, tá? O meu método é sempre esse. Usar a Bíblia, eu tenho a literatura. O método que eu uso, eu compro 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Eu mesmo coloco o endereço da igreja onde eu vou, onde eu congrego. E o meu método é esse, vou mão a mão convidando as pessoas para estar na igreja. Olha, os cultos, etc. Meu método é esse. É de espalhar literaturas. Amém? E falo também, uso muito a expressão verbal. A minha língua materna, eu falo. Falo de Jesus. As pessoas ouvem. Quando eu canso, paro. Amém? Falo muito, eu uso muito a minha língua. Entretanto, no caso específico espiritual, podemos conceituar a estratégia missionária da seguinte maneira. É o meio pelo qual se pretende atingir alvos pré-estabelecidos na evangelização do povo. Ele não revela a falta de espiritualidade ou de fé, como alguém pode insinuar. Ele simplesmente tem o cuidado em descobrir o plano de Deus e a sua vontade e como aplicá-lo com melhor
sucesso determinado do povo. Nós usamos, eu congreguei 10 anos aqui na Assembleia de Deus Tradicional, aqui no estado do Amazonas, e o método que nós usávamos sempre é esse, da literatura. Não só eu, como os irmãos todos. Outro método também que a gente usava muito era de pregar o evangelho nas ruas, fazer culto de rua. Eu era pregadora, etc. Então nós fazemos esse método também. Levava caixa de som, microfone, levava para uma avenida e uma rua qualquer, onde passava muitas pessoas, e aí a gente começava um culto de 1 hora, com o pastor, com a família do pastor, com o dirigente, nós, os irmãos. Enquanto os irmãos pregavam algum versículo da palavra de Deus, enquanto eles estavam cantando e pregando, a gente estava distribuindo ali a literatura para aquelas pessoas que estavam andando ali, passando por ali. Amém? Nós usamos muito esse método. É um método muito que nós usamos muito esse método, tá? De convite, de pregar a palavra. As pessoas ouvem. Nós estamos ali fazendo um barulho, 5 crentes, 5 evangélicos, estamos ali pregando, falando de Jesus, e as pessoas vão passando e vão ouvindo e vão fixando, etc. Esse é o método. Amém? Noções específicas. O que é antropologia? Segundo o dicionário de antropologia, é o corpo de disciplina que se consagra ao estudo dos grupos humanos sobre o prisma dos tipos físicos e biológicos e sobre o prisma das formas de civilização escrita atualmente existente. É a ciência do homem tomada na totalidade das suas manifestações e das suas dimensões. O que é povo? É a unidade cultural tradicional ou grupo de indivíduos delimitados principalmente pela língua. O que é nação? Nós sabemos que Jesus Cristo ele é judeu. Jesus Cristo é judeu, né? Da tribo de Judá. E que quando ele se revelou ao apóstolo Paulo, lá em Damasco, parece, ele falou na língua, parece que aramaico. Uma língua aramaica. Então ele fala uma outra língua que não é nossa. Mas ele conhece, com certeza, a língua portuguesa. Ele conhece todas as línguas, porque foi ele que escolheu, foi ele que fez a confusão das línguas. O que é nação? É um agrupamento de seres, em geral fixo no mesmo território, ligado pela origem, tradições, lembranças, costumes, cultura, interesse e aspirações. No programa de estratégia missionária, devemos ressaltar a importância de fazer discípulos. Fazer discípulos implica ensinar, repassar experiência e conhecimento até que os discípulos captem naturalmente o ensinamento bíblico e, por conseguinte, não venha leviamente desviar-se do caminho. Não basta pregar uma só vez e ir para outro lugar sem sequer conhecer o fruto da semeadura. É verdade que pode existir casos especiais de salvação, isto é, com o Senhor. Nosso dever é pregar, mas o Senhor é que salva. Entretanto, isso não nos isenta de fazer a nossa parte. Lucas 14, 23, 4. Fazer discípulo quer dizer também multiplicar os bons resultados na evangelização. Aqui cabe um capítulo à parte. Jesus sempre se preocupou em fazer discípulo. O apóstolo Paulo, ao despedir-se da igreja de Éfeso, ele disse: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Atos 20, 20. Nota importante. Não podemos fazer bons discípulos se nós mesmos ainda não fomos bem discipulados. É necessário aprender primeiro e corretamente, a fim de não mistificar a mensagem do Evangelho. O Evangelho não pode ser responsabilizado pela imprudência humana. 1 Timóteo 3,6, Romanos 12,7, 1 Timóteo 5,17 e Atos 13,1. Cuidados especiais. Na pregação do Evangelho, o pregador terá que ter a qualificação adequada de acordo com seu auditório, tanto a nível individual como coletivo. Exemplo: faixa etária, auditório comum,
auditório misto, diferentes classes de nacionalidade, educação, nível de escolaridade, nacional, mesma língua, internacional, outras culturas e língua. O estudo de estratégia missionária implica também em descobrir os dons dos membros da igreja para a multiplicidade do trabalho existente no crescimento da igreja. Conforme a preliminar acima do nosso estudo, não há métodos fixos para a evangelização. Contudo, a particularidade de cada povo nos leva a diferentes estratégias. Entretanto, é necessário que os missionários conheçam antecipadamente os seus povos, algo no sentido de não trabalharem aleatoriamente. Alguns exemplos. O Senhor Jesus... Já passei dos 20 minutos.